Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira forte de vitória na presença de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra, uma mensagem, algo poderoso diante da sua vida neste momento, em nome de Jesus. Traz no meu coração uma passagem, uma palavra de bênçãos, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de aumento da vossa fé diante do seu coração. Amém? Antes de lermos aqui em Lucas 16, eu quero que você compartilhe, que você curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam acompanhar a palavra de Deus, possa ser alcançada também pela palavra de Deus, pela presença do Senhor que está sobre nossas vidas nesse momento. Tenha certeza da presença, do poder de Deus diante da nossa vida, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 16, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo e ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou, e não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Queridos, a palavra de Deus vai nos ensinar acerca de algo tão importante sobre a nossa vida, que é o poder que há no nome de Jesus, o poder que há na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no seu nome, há poder na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Para nós podermos vivenciar o que Deus tem para nós podemos viver o que realmente Deus ele tem para a nossa vida, é necessário nós crermos no poder da morte e da ressurreição de Cristo. Eles foram ao sepulcro e de manhã cedo, ao nascer do sol, diziam às outras: Quem removerá a pedra? Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que foi a preparação acerca da morte de Jesus. A véspera do sábado, na sexta-feira, José de Arimateia, ele vai lá e pede ousadamente a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos, ele pede uma confirmação para os centuriões acerca de que Jesus estava verdadeiramente morto. E aquelas mulheres, então, logo após, elas vão atrás de Jesus. Mas havia uma grande pedra que estava no sepulcro. Havia uma grande pedra a qual vários homens, várias pessoas a colocaram lá. A força de vários soldados a colocaram lá. E apenas um mancebo que estava ali vestido de umas vestes brancas, estava ali diante daquele local. E ele diz: Não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. O anjo de Deus, o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, ele removeu a pedra. Ali a força de diversos homens que a colocaram, apenas um anjo do Senhor removeu a pedra.
A morte de Jesus é um dos temas principais a qual nós devemos lembrar sempre no nosso coração, na nossa vida. Em Romanos 8,14 vai dizer que a morte de Jesus cumpriu a lei de Deus e mostra que somos pecadores, pois a sua vida, a vida de Jesus foi perfeita para com a lei. A morte também era um requisito da lei. Todos os pecadores, eles têm por si a morte, mas a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si a nossa condenação, ele levou sobre ele os nossos pecados. Isaías 53, versículo 12 vai dizer: darei a porção e dividirei o despojo, por derramar a sua alma na morte, e contado como pecadores, como rebeldes. Então os livrou da condenação da morte eterna. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A morte de Jesus é tão importante para nós possamos viver o melhor de Deus sobre a nossa vida, porque ele sendo perfeito, ele sendo sem pecado, ele sendo o Cordeiro sem mácula, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. João capítulo 5, versículo 24 vai dizer: quem crê nele tem vida, não será condenado, pois passou da morte para a vida. É necessário nós cremos que a morte de Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Todo aquele que nele crê tem vida em si mesmo, pois ele é a perfeição da criação, ele é a perfeição, o modo perfeito de vida. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter salvação da nossa condenação. Filipenses capítulo 3, versículo 10 vai dizer que o poder da ressurreição e da morte, a morte não tem mais poder sobre aquele que crê, sobre aquele que acredita. A ressurreição é a nossa vitória. A morte de Jesus, ele se entregando para a morte e ele vencendo a morte, essa é a nossa vitória. Não há mais palavras, não há mais condenação, não há mais pecados que sobreponha sobre isto. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Ele venceu a morte por nós. Ele foi perfeito em vida e lançou-se sobre a morte para nos salvar da condenação da lei do pecado. O Senhor, a morte de Cristo é a nossa vitória, pois ele venceu, ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, vai dizer que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ou seja, aquele que é corruptível, aquele que é pecador, como nós, se revista de quem? De Cristo, a qual é a perfeição de Deus, a qual morreu, mas ressuscitou para que pudéssemos ser salvos. No versículo 54 vai dizer: a morte foi destruída pela vitória, ela foi destruída pela ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu o maior desafio do ser humano, que é a morte. No versículo 55 vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi levada pela ressurreição de Cristo. Esta é a palavra de vitória sobre a nossa vida. Não há problema, não há dificuldade que ele não possa resolver. O nosso Cristo, ele venceu a morte por nós. Nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, diz o Senhor.
a morte perdeu para a vida, para a ressurreição. E esta é a palavra de vitória sobre a nossa vida neste momento. O nosso Deus venceu, não há dificuldade a qual Ele não vença por nós. Não há problema, não há situação que Ele não possa resolver. Ele é o dono da vitória, pois Ele é a ressurreição sobre a morte. Todo aquele que nele crê tem vida, tem vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus, é necessário que nós cremos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, pois Ele venceu a morte por nós. A vitória que está sobre a sua vida, a vitória que toma pelas suas mãos, que Ele te entrega pelas suas mãos, é a respeito de que Ele venceu por nós. E não há dificuldade, não há problema que Ele não resolva, não há nada que Ele não possa resolver acerca da sua vida, porque Ele venceu a maldição do pecado, Ele venceu os nossos erros, Ele venceu a nossa condenação. Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ore juntamente comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Senhor, que o Senhor venceu a morte por nós, que Tu és, Senhor, o Deus de todas as causas impossíveis, pois venceu, pois tem a vitória sobre as suas mãos. Em nome de Jesus, alcança essa pessoa que me ouve neste momento, Senhor, de oração. Em nome de Jesus, alcança essa vida. Se há algum problema, alguma dificuldade, alguma situação, ó Pai, em nome de Jesus, venha agir espiritualmente diante desta vida, para que possa ver, Senhor, a sua vitória, para que possa ver que o Senhor concede bênçãos, que o Senhor concede livramentos, que o Senhor concede a Tua libertação, a Tua graça, o Teu poder sobre essa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, receba a vitória que há nas mãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.